1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Então veio o Senhor e ali esteve Deus presente, e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel, e disse-lhe: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, eu vou fazer uma coisa nova em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão em suas orelhas e seus ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli e tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabar-lo-ei, porque já eu lhe disse: sabes que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execravas, sujava, e não os repreendeu e o aceitou. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será extirpada a iniquidade da casa de Eli como sacrifício, nem com oferta de manjares receberei, disse Deus ao jovem Samuel. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Louvado seja Deus pelo domingo, primeiro domingo, dia 7. Muita chuva em Salvador, muito vento, muitas inundações, mas nós tivemos as grandes reuniões de Santa Ceia do Senhor em nossa igreja Catedral da Bênção. Estamos em uma semana profética e poderosa. Estamos em uma semana de milagres, prodígios e maravilhas. Estamos em um mês intitulado Mês das Noivas das Mães, mês dos 44 anos de Casa da Bênção, Bahia. Olha quem já chegou para estar conosco: Mariluce Mota, Soraya Souza. Sejam todos bem-vindos a mais uma audição do programa que o Brasil conhece, o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Este é o Bom Dia Espírito Santo, é o encontro dos vasos, é o café com Jesus, é o congresso Línguas de Fogo, é o show da bênção, por que não dizer também, é a voz da profecia. Da Bahia para todo o Brasil, estamos pela cruzeiroam.com.br, estamos pela Cultura da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte, estamos pela Rede Dias Dávila, pela ID em Sinai, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos cobrindo todo o Brasil e todos os continentes, porque este programa, Deus, pela misericórdia, colocou asas espirituais, pelo vento do sopro de Deus. Estamos sendo ouvidos em quase
todos os países da Europa, da Ásia, do Oriente, das Américas. Estamos falando agora, neste instante, para uma multidão incalculável de espíritas, católicos, evangélicos, pessoas que professam ou que não professam credo religioso. Muita gente agora de pé, adorando a Deus em espírito conosco e em verdade. Estamos conectados com o mundo da internet. Estamos pela Cruzeiro da Bahia, onde produzimos os nossos programas. Estamos também pela Rádio Online A Voz da Bênção, que é sucesso em todo o Brasil e fora do Brasil, porque pela Rádio A Voz da Bênção, de hora em hora, o missionário Daniel ora, oração revelada específica para todos aqueles que precisam da cobertura e crê na cobertura espiritual de Deus através da instrumentalidade humana. Mas nós tivemos um domingo com muita chuva em Salvador, mas tivemos a Santa Ceia. Deus falou conosco através das mensagens que foram transmitidas, seja mensagem pelo louvor, seja mensagem pela oração, que também é uma mensagem, seja mensagem pela Bíblia, através do missionário Francisco Neto, através das palavras que Deus me revelou para falar. Foi um domingo profético, de fortalecimento do corpo de Cristo, um domingo abençoado por Deus. Graças a Deus pelo domingo passado. Hoje é terça-feira, já estamos nos preparando para amanhã, quarta-feira. Amanhã é dia 10, quarta-feira. Amanhã, quem vai estar conosco ali na sede, no bairro da Liberdade, é a pastora Tereza de Oliveira e o pastor Genuíno Euforte, pregando, abençoando todo o povo no bairro da Liberdade. É um casal que já vieram para a nossa conferência e ontem estávamos juntos, ontem até 10 da noite nós estávamos juntos, ali na nossa catedral, orando, buscando a presença de Deus. Olha quem já chegou para estar conosco, o pastor Genison Souza, diretamente da Suíça, Deus abençoe a Europa, Amanda Andrade também. Estivemos também em Cosmes de Farias, celebrando o 43º aniversário daquela igreja que nós abrimos há 43 anos atrás. Foi uma festa linda ali com o missionário Antônio Veloso, se não me engano foi sábado mesmo, um dia abençoado ali em Cosmes de Farias. Amanda estava lá, ela, sua mãe e toda a sua bela família. Olha quem já chegou também para estar conosco, Jair Francisco, a paz do Senhor, Bispo Daniel. Jesus conceda uma terça-feira abençoada para todos. Veja se você vem para a nossa convenção aqui, viu, Jair Francisco? Deus abençoe, pastor. Albino está sempre aqui conosco. Ontem nós estávamos juntos, ontem não, domingo. De maneira que é uma semana poderosa e dia 19, 20 e 21 nós teremos o encontro de pastores, líderes, para ouvir o apóstolo Jair de Oliveira, para ouvir o bispo Palarone, o missionário Juarez Martins, nosso superintendente do estado do Rio Grande do Norte. Este é um mês poderoso, domingo na sede, domingo, que dia é domingo do mês, meu Deus? É dia 14, é a Santa Ceia do Dia das Mães, é a Santa Ceia das Mães. Os filhos devem trazerem as mães e as mães trazerem os filhos. Domingo, Santa Ceia, viu, Mariluce Mota? Olha quem já chegou para estar conosco, Soraya Rodrigues falando ali o quê, meu Deus?
Conferência de Líderes, 44 anos, Bahia. Eliene Santos Queiroz, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. A Elcio Costa, também o nosso diretor administrativo, executivo, já chegou para estar conosco, porque este é o Bom Dia Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, pegue aí agora o copo com água e apresenta a Deus. Pegue, apresente a Deus, para que esta água seja ungida, consagrada e abençoada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Coloque aí também aquele celular, notebook, suas ferramentas de trabalho, a caneta que você vai assinar contratos, escrituras, documentos ou concurso público. Coloque aí um pouquinho do azeite de oliveira também, para que seja consagrado segundo a medida da nossa fé. Coloque aí também a mamadeira da criança, as fraldas, a chuquinha, a chupeta, o bico, a chupeta. Coloque aí também sobre o rádio todas as caixas com medicamentos. Apresenta a Deus a fronha do travesseiro, um lençol, a escova de cabelo, sua pasta, sua mochila, a chave do carro, do apartamento, da loja, da moto. Forma dentro da sua casa o altar da fé, que remove montanhas, porque Deus proverá. Daqui a pouquinho eu estarei falando o que eu falei na sexta-feira. Deus quer falar com você através da Bíblia. Você abrindo a sua Bíblia em qualquer página e lendo, assentado em seu sofá, o versículo de número 7 e o versículo 21 da página que você abrir. Não é capítulo. Capítulo é um número grande. É versículos. Ouviu o que eu falei? Tem gente que faz confusão sobre capítulo e versículo. O capítulo é o número grande. Não é ele. É o versículo. Número 7, número 21. Senta aí em seu sofá, porque Deus vai falar com você, como ele falou com o jovem Samuel. Semana passada, na sexta-feira, quando eu cheguei no rádio, Espírito Santo falou comigo: eu falarei com o meu povo. Olha que revelação nítida, fiel, verdadeira de Deus. Eu falarei com o meu povo. Aí Deus me deu discernimento. Como Deus vai falar com tanta gente, particularmente com cada uma delas. Com cada uma delas, particularmente. É você abrindo a Bíblia onde eu estou te orientando, se você quer ou se você creia, tá bem? Versículo de número 7, versículo 21. A página que você abrir está ali, tá bem? Está ali. Que Deus quer falar com respeito à sua vida sentimental, financeira, social, familiar. Deus falou poderosamente comigo no meu versículo. Olha o que a Amanda está colocando ali. Deus falou com ela. Se você abrir novamente, viu, Amanda? Deus vai confirmar o que ele já falou com você. Dia das Mães, dia 14, dia das Mães, Soraya está colocando ali. Então, pode começar a ouvir a voz de Deus. Versículo 7, versículo 21. Se na página que você abrir, quantos versículos 7 e quantos versículos 21 tiver, viu, João Carlos?
Deus vai falar com você. Espírito Santo falou comigo. Eu falarei particularmente com o meu povo, viu, Raquel? Abra sua Bíblia, Raquel, e medite aí no versículo 7, no versículo 21 da página. Senta aí em seu sofá e deixa Deus falar, filha. Ele falou comigo, eu falarei particularmente com o meu povo. A resposta por estes versículos é particular com você, segundo a sua fé e necessidade. Ouviu o que eu falei? Viu, Ellen Beach? Abra sua Bíblia, Ellen, e leia o versículo aonde abrir, seja Salmos, Provérbios, Evangelho ou Epístolas, o versículo 7 e o versículo 21. Está aí a resposta do que você precisa. Eu nem sei do que você precisa, mas Deus vai confirmar seus projetos e sonhos através desta revelação. O Espírito Santo falou comigo. Fala para o meu povo que eu falarei particularmente com cada um deles. Senta em seu sofá, Ellen, e obedeça. Abra aí a Bíblia. Deus vai falar com você, tá bem? Vamos louvar a Deus, vamos formar o grande coral, viu, Maria Luísa? Abra a Bíblia, aonde cair o versículo 7 e 21, Deus vai falar com você dentro da necessidade que você tem. Viu, Maria Luísa? Você está entendendo? Vamos louvar a Deus formando o grande coral mundial. Deus presente. Bom dia, Espírito Santo. Reverente, muito amor, esta hora é decisiva, vigilante de temor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor, ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor, diz o noivo vem chegando, espalhando suave amor, já se sente o perfume da unção do Salvador, e a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando ao entrar das portas para reinar com seu Senhor. vocês podem me enviar uma mensagem digitada agora, tá bem? Para este celular, fazendo seu pedido de socorro e dizendo também: quero ouvir a voz de Deus para comigo. Deus fala geralmente e Deus fala particularmente. Deus fala, repito, geral para todo o povo, e Deus fala particular para as pessoas. João 7, 21. Não é capítulo não, viu, Raquel? É versículo. Capítulo é o grande, versículo é o número menor. Entendeu, Raquel? Você entende que você
é ovelha, e a ovelha entende a voz do pastor que a edifica. Mande para mim uma mensagem digitada. Muita gente aqui já comunicando comigo por este celular. Muita gente apenas dizendo a paz, mandando abraço. Aqui tem um código 16, não sei de onde é. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e conceda-nos a tua salvação. Versículo poderoso, alguém mandando uma mensagem digital. Carlos Brito também mandando outra mensagem. Bispo, ore por mim. Estou passando uma grande luta, mas não mandou o nome. Pessoas enviando para mim mensagens, versículos também, amém, eu recebo tudo que é bom que vem da parte do Senhor, amém. Pode mandar agora para este celular, 99 711 7881, tá bem? Pode mandar a sua mensagem, porque Deus falou comigo sexta-feira, quando eu cheguei aqui na rádio. Eu ouvi a voz do Espírito. Eu falarei particularmente com o meu povo. Não é o capítulo 7 e nem o capítulo 21, é versículo 7, versículo 21. Você abrindo a página da Bíblia, todos os versículos 7, versículos 21, Deus vai falar com você conforme a sua necessidade. Deus falou, Deus fala, Deus falará. Ele não é troncho, ele não é surdo, ele não é mudo, ele entende todos os idiomas. Este é o dia que Deus fez e escolheu para abençoar. É isto aí mesmo. Jackson Azevedo também conosco. Ontem pessoas ligaram aqui para a rádio. Pastor André Bezerra estava ontem ministrando aqui pelo rádio, fazendo o programa, e muita gente ouviu Pastor André e ligaram pedindo cobertura espiritual, oração, jejum, tá bem? Adriana de Jesus Pinto está dizendo e pedindo para Deus falar com ela. Vai falar, viu? É só você, Adriana, abrir a Bíblia, versículo 7, 21, e Deus vai falar com você, filha, conforme a sua necessidade. Viu? Ellen Beach. Abra sua Bíblia, Ellen. Abra sua Bíblia, Maria Oliveira Marley. Aonde cair o versículo 7 e o 21. Senta aí em seu sofá e leia. Deus vai falar particularmente com você. Teve uma irmã que me disse: missionário, eu li, mas não entendi. Se você ler e não entender, peça ao Espírito Santo que te revele. Tá bem, Rogério? Deus te abençoe. A Elson Costa ontem ligou pedindo cobertura espiritual. Amanda de Jesus. Amélia Ribeiro. Abra sua Bíblia aí, irmã Amélia, em São Sebastião do Passé. A senhora está me ouvindo. Aonde abrir no versículo 7, 21, Deus vai falar com você, filha. Versículo, viu? Ana Maria Nascimento, Anderson Araújo, Antonieta Batista Lima, Marta Vidal. A paz do Senhor, bom dia a todos os irmãos. Bom dia, Marta. Abra sua Bíblia, Marta. Versículo 7, versículo 21. Tem a palavra de Deus particular para você, na área que você precisa ouvir Deus falar. Antônio Pessoa, Bárbara Leal, Beatriz Amorim, Carlos Moraes, Charles Souza, Claudemiro Lacerda, Creuza Lima Queiroz, Daiane Reis,
Dalva Maria, Dionesto Teixeira, Edivaldina Paim, Elite ou Eliette Araújo, Elza Marques, Esther Maria, Eucrides Nascimento, Eurides Maria dos Santos, Fátima e Soraya da Federação, Francisca Anjos, Frank Bispo, Graça de Oliveira, Helena Alves, Ivan Aguiar, Jaguaraci Nunes, Jerônima, meu Jesus, Veloso, Joilda Cardoso, José Conceição Sales. Abra sua Bíblia aí, José Conceição. Aonde cair, aonde você abrir, aliás, versículo 7, 21, todos que estiverem, Deus vai falar com você, vaso. Você precisa ouvir e obedecer à voz de Deus. Se você ouvir e obedecer, todas as bênçãos virão sobre você. Nelma Souza Borges, Roberto Creumentes, abra sua Bíblia aí, Roberto. Todos os versículos 7 e 21, de onde você abrir, tem o recado de Deus para você, diretamente da Bíblia, para o seu coração. Deus está falando. Sexta-feira, quando eu cheguei aqui na rádio, Espírito Santo falou comigo. Eu falarei particularmente com o meu povo. E aí veio a revelação, como Deus ia falar, viu, Laís? Deus já falou com você sexta-feira, Laís, e quer falar hoje novamente. Versículo, Laís, é o número pequeno da Bíblia, não é capítulo não, é versículo. 7, todos os 7 e 11, aonde você abrir. Senta em seu sofá aí. Está entendendo? Roberto está dizendo, sair para o trabalho. Mas na oportunidade você abra, Deus vai falar com você, Roberto. Maria da Hora dos Santos, Marcos Correia, Maria das Virgens, Maria Nadir Ribeiro Sales, Marina Souza, Marta Maria, Marta Miranda. Abra sua Bíblia aí, Marta Miranda. Deus quer falar com você. Aonde você abrir, versículo 7 ou versículos 7 e 21, tem a palavra que você precisa ouvir particularmente de Deus, ao seu coração e à vida da sua família. Antônio Chalega, oxente, que nome, sobrenome é esse? A paz, bispo, aqui é o pastor Antônio Chalega. Esposo da pastora Raquel, São Paulo. Amém, pastor, Deus abençoe. Sobrenome diferente. Deus te abençoe. Nós nos veremos em Brasília em julho. Josefa Santos, Lenício Oliveira, Marivalda de Jesus, Miriam Ferreira, Nayara e família, Natalícia da Silva Santos, Paulo dos Santos Cornélio, Ramon Anjo Santos, Roberto Carlos Braga. Este Roberto Carlos sempre pede oração. Abra a Bíblia aí, Roberto Carlos. Braga. Braga? É, Braga. Você tem Bíblia aí, não tem, Roberto Carlos Braga? Abra sua Bíblia e veja o que Deus vai falar com você conforme a sua necessidade. A resposta é agora, é Belém. É Belém. Que é Belém, missionário? Pão fresco. É rio de água viva, é pão fresco. Abra aí. Não importa o capítulo.
É versículo 7 e versículo 21. Deus vai falar com você. Ah, missionário, o problema não sou eu, é minha filha. Deus vai falar com você para orientar ela. Espírito Santo falou comigo. Eu falarei particularmente com o meu povo. Viu, Monique? Deus quer falar com você, Monique. Abre o seu coração. Abra sua Bíblia, Monique, agora ou depois. Versículo 7, ou versículo 7 e 21, tem a resposta que você precisa para este rolo que precisa ser desenrolado. Viu, Laís Lisboa? Mais uma ovelha que trouxe Monique, bispo. Amém, filha. Ganhe almas para Jesus. Você é uma evangelista como eu. Ramon dos Santos Anjos, Roberto Queiroz, Rosana Nascimento, Selma Cardoso, Sônia Santos. Oh, meu Deus. Abra sua Bíblia aí, Sônia. Versículo 7, versículo 21, Sônia. Deus vai falar com você, filha. E você vai compreender a voz do Espírito. O Senhor falou comigo, eu falarei particularmente com o meu povo. Deus fala geral para o povo em geral. E Deus falou e fala particularmente com as pessoas pela palavra revelada com a divina revelação. Palavra revelada com a divina revelação. E a voz de Deus faz o cedro do Líbano quebrar, derrete montes e faz até a corça parir, pôr para fora o que lhe incomoda, misericórdia. Igual Jonas no ventre da baleia. Depois que a baleia vomitou a Jonas, ela ficou aliviada. Tairine de Jesus também ligou. Tânia da Conceição, esta Tânia me liga todos os dias. Abra a Bíblia aí, Tânia, e vê o que Deus vai falar com você. Ontem uma irmã me ligou e falou, missionário, teve um versículo que caiu para mim. Os infiéis não herdam o reino dos céus. Falei para ela, então passa a ser fiel. Deus fala, rapaz. Pensando o quê? Deus falou, fala e falará. Deus não é mudo, nem gago, nem fuinha. Deus fala direto. Abra sua Bíblia e leia o que Deus está falando. Todos os versículos 7 e versículo 21. A paz do Senhor, peço oração para Deus abrir uma porta de emprego. Quero que Deus fale comigo. Tá bem, filho. Abra sua Bíblia, senta em seu sofá e leia os versículos 7 que caírem, ou 21. Se Deus não falar com você, quem mais falará? Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. E Deus é Pai, e Deus fala. Ele falou, e Ele fala, e Ele falará. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Espírito Santo falou comigo. Fala para o meu povo, que eu falarei particularmente com eles. Ore por Mário Souza, está passando por quimioterapia. Abra a Bíblia, deixa de preguiça, viu? Versículo 7, versículo 21, aonde cair. Deus vai falar com respeito ao Mário Souza. Como será o tratamento dele?
e o que vai acontecer com ele. Está entendendo? Pode continuar me mandando mensagens. Estou respondendo algumas por este celular. 99 711 7881. Este é o encontro dos vasos. Bom dia, Espírito Santo. Eu repito, sexta-feira passada foi dia 5, quando eu cheguei aqui na rádio, 4:30 da manhã, Espírito Santo falou comigo. Eu falarei com o meu povo particularmente. Eu fiquei até quieto esperando que Deus ia falar. E o Espírito revelou, através do versículo 7 e do versículo 21, de onde eles abrirem. Aí você abre a sua Bíblia, versículo 7, versículo 21. Versículo é o número menor, é o pequeno. Não é capítulo, é versículo. Senta em seu sofá, medite. Deus vai falar conforme a sua ansiedade, necessidade para você e para toda a sua família. Por isso que eu falo com vocês, compartilhe este programa. Pregue o evangelho através da minha voz. Leva a palavra revelada. Não é palavra de um homem, não. Palavra de Deus revelada, particularmente a cada um. Leve a palavra da vida. A palavra é Belém. Sabe o que é Belém? Casa do pão. Pão fresco, pão cheiroso. Leva o pasto verde para as ovelhas que estão morrendo. As águas tranquilas não é água poluída de abor, não, é água tranquila do rio da vida. Leva paz, prosperidade, saúde. Leva também a carne e o sangue do cordeiro, proteínas espirituais, além do pão da vida. Mostra a este povo o caminho, a porta, a verdade, a vida. Pregue através da minha voz. Se você não pode pregar para o mundo todo, eu posso. Me ajude a estar aqui. Como o missionário Daniel de Oliveira, evangelista Daniel, patrocinando-me e ajudando a manter a internacional rede de evangelização. Estamos cobrindo todos os continentes. Às vezes você é acostumado a pregar para quem já conhece a palavra de Deus. Às vezes aí inclui aquele versículo dando pérola a porcos rebeldes. Prega para quem precisa ouvir a palavra. Me ajude a estar aqui para que esta rede internacional continue. Como missionário, manda uma oferta. Você não recebeu uma bênção, uma bolada, um destravamento? Lembra do bom dia, Espírito Santo. Abre o seu coração. Tira a pedra. Tá bem? Envie uma oferta, um dízimo, um voto. Ganhe almas através do meu ministério. Seja um semeador da palavra como eu sou, através da bênção que Deus me deu. Estar falando por uma rede de rádios e Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, é coisa que Deus fez para comigo e para te dar uma oportunidade de ser um evangelista como eu. Não importa se é R$5 que você vai mandar, R$10, 50, 100, 500, 1.000. Nunca mais eu vi uma semente de 1.000. Abra o seu coração.
Jesus falou: de graça recebei, de graça dai. Eu sei disso. Mas para manter uma rede internacional nos custa alto valor. Então, venha comigo fazer a obra de Deus. Anote o número do Pix. Soraya está colocando ali, Amanda também. 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Por que em seu nome, missionário? Porque todos os dias eu tenho compromissos pesados. Então chega em meu nome, eu pago logo os compromissos. Crê em Deus, também em mim. A oferta que chega por esta rede, eu apresento ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao dono do ouro e da prata. Tá bem? Faça um voto com Deus. Que se Deus te tocar para você enviar uma oferta de R$1.000, envie. É o seu Isaac. Ou talvez mais ou menos, não importa. Mas o Isaac é aquela oferta que dói. Mas a pessoa oferece porque ama a obra de Deus mais do que o Isaac. Prega o evangelho. Faça a obra de Deus. Tira do pouco que Deus deu e põe uma semente. Sua oferta é uma semente. Sua bênção em minhas mãos é semente. Não é dinheiro, é semente. 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 Estamos no início do mês. Hoje é quanto do mês, meu Deus? Hoje é o quê, Albert? 9. Hoje é 9. Lembra da obra de Deus, tá bem? Vamos colocar aquele corinho da oferta, um corinho tão simples, mas Deus está movendo pessoas para contribuir através deste cântico antigo. Chegou ali um Pix de R$20. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer. Versículo lindo, Laís. É isso aí, filha. Jesus te ama, guria. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer. Laís está colocando ali o versículo que saiu para ela. Palavra linda, Deus te abençoe. Deus sabe de suas necessidades. Pessoas aqui ligando. Bom dia, paz, missionário Daniel. Deus é contigo, sim. Envie um versículo para mim, por favor. Não, filha. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. O versículo 7 que cair, versículo é um número pequeno, viu? Tem muitos católicos que não sabem, e muitos espíritas, o versículo é um número pequeno. Todos os versos 7 que cair na página que você abrir, e verso 21, Deus vai falar com você. Então eu não vou enviar versículo. Já está aí a resposta de Deus. Tá bem? Pessoas aqui mandando para mim. Tem gente que faz confusão entre capítulo e versículo. Versículo é um número miudinho. Oh, meu Deus do céu. Raquel está colocando ali Jó, capítulo 1, versículo 7 e 21. Tá bem, Raquel. Depois você medita. Deus vai falar com você e com seu baixinho esposo. Deus abençoe. Alguém mandando ali um pix de R$20. A paz do Senhor, missionário Daniel, Deus abençoe, te guarde, meu nome é Edileuza, Deus continue te abençoando. Boa esta palavra, sim, é palavra de Deus, filha. Amém. Alguém
entendeu aqui, envia para mim um versículo, por favor. Eu respondi e a pessoa está antenada, disse amém. Bom dia, bispo. Gostaria de pedir oração por mim e meu esposo, Luiz Carlos Lima de Jesus. Lívia, tá bem, Lívia? Abra a Bíblia aí, Lívia. Versículo de número 7, 21, tem a resposta com respeito ao seu esposo, tá bem? Alguém mandando ali um pix de R$35. Deus abençoe. Dislene Santos, Deus quer falar com você, Dislene. Abra sua Bíblia, Dislene. Na página que você abrir, os versos de número 7 e de número 21, tem a sua resposta. Tá bem? Marta Machado de Deus, já mandei. Monique Silva, você abriu a Bíblia, Monique? Abra aí agora. Vocês que me ouvem pela rede de rádios, eu estou conectado com várias emissoras AM, FM e online. Compartilhe este programa. Alguém da sua família precisa que Deus fale com ele, com ela. E ele fala particularmente. Sexta-feira o Espírito Santo falou comigo. Eu falarei particularmente com o meu povo. E aí veio a revelação como ele falaria, segundo o que nós iríamos transmitir. Marta Machado de Deus, já mandei. Amém, filha. O Brasil acorda pela manhã para dizer bom dia, Espírito Santo. Coloca aí a Miriam, vamos louvar com Miriam, vamos. A paz do Senhor, missionário, Deus te abençoe. Meu nome é Edileuza, Deus continue te abençoando com esta palavra. Amém, filha. Alguém fala aqui, vou tomar banho, depois eu irei ler. Interessante. Ninguém quer saber se você vai tomar banho? Leia na hora que você puder. Amanda, colocando ali o número do Pix. É isto aí, vamos louvar a Deus. Quem canta é Jorge Binar. E o hino é Miriam. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Só ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto convive Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não temas porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou. Apareceu ali também missionário Daniel de Oliveira, ouvindo ele. Que bom, hein? Eu posso me ouvir. Rita Santos, Laís Lisboa, sejam todos bem-vindos. Deus está falando com as Rebecas, com as ovelhas, com os príncipes. Deus está falando particularmente com cada pessoa, conforme veio a minha visão e a revelação. Versículo de número 7, aonde você abrir, versículos 21 também, Deus vai falar conforme a sua
necessidade, tá bem? Deus não é mudo, Deus não é fuinha, Deus não é gago, Deus não é rouco, ele fala diretamente. Nós vamos meditar na Bíblia, quando Deus falou com um menino, um adolescente, filho de Ana e de Elcana, o menino Samuel, tá bem? Mas lembrando a todo o povo, amanhã é quarta-feira. Amanhã, atenção, bairro da Peruvais e API, Liberdade, porque amanhã estarão aí a pastora Tereza, o pastor Elforte, orando e abençoando o povo no bairro da Liberdade. Mas eu estarei, viu, Luziane Conceição dos Santos. Você quer, Luziane, que Deus fale com você como nunca falou? Atendendo suas súplicas? Abra sua Bíblia aonde cair. Versículo 7, versículo 21. Tem a resposta de Deus para a sua depressão, ansiedade, problemas sentimentais e financeiros. Está lá. Deus vai te falar. Se você não entender, ore, o Espírito Santo te dará sabedoria para compreender. O anjo Gabriel entra em sua casa e lhe revela a palavra lida. Amanhã é um grande dia para nós, distribuição do óleo, cirurgia divina. Amanhã é um dia poderoso na catedral e na sede, ao povo do Le Parque, do Alphaville, ao povo do Jardim Baiano, do Tororó, da Saúde, da Gamboa de baixo, Gamboa de cima, Gamboa. Gamboa é a mulher do gambá, mas aqui tem um bairro que chama Gamboa. Ladeira da Preguiça, misericórdia. Por que Ladeira da Preguiça, missionário? Porque é uma ladeirada, muito em pé. Ladeira da Preguiça, sangue de Jesus tem poder. Campo da Pólvora, Barroquinha, Pelourinho, Taboão, Vila Laura, sim. Ao povo do IAPI, de Luiz Anselmo, Ladeira dos Bandeirantes. Ao povo do Barbalho, Macaúbas. A todo o povo do Palmiúdo, ao povo lindo da Baixa dos Sapateiros. Onde você mora, Dislene? Qual é o bairro? Diga aí para mim, convocar o povo, Dislene. Ao povo do Pela Porco, por detrás da antiga rodoviária, Santa Rita, Santo Agostinho, Ribeira, Pernambués, Tancredo Neves. Ao povo querido e bonito de toda a região do Campo Grande, Barra, Ondina, Maralina, Alto do Saldanha, Alto de Brotas, a todo o povo do Iguatemi, do Itaigara, Itapuã, Estrada do Coco. Amanhã é dia de estar na Catedral da Bênção. Palmiúdo, você mora no Palmiúdo. Deus abençoe o povo do Palmiúdo, terminal da França e terminal da Barroquinha, Cidade Nova. Cidade Nova? Cidade Nova. Largo do Tamarineiro. Amanhã estejam na igreja, nesta quarta-feira profética e abençoada, dia 10. O Senhor já nos convocou. Isso aí, Dislene. Deus é grande, filha. Amanhã é um dia abençoado. Todos os dias são abençoados para quem é abençoado. Mas existem dias que tem o selo. Amanhã vai ser uma bênção. Estarei lá. Amém, filha. Seja sempre bem-vinda. É importante cuidar da vida espiritual, sim. Amanhã é um dia poderoso na catedral, na sede. Não importa se você é espírita, o meu abraço e orações
por todos os espíritas kardecistas, ou de qualquer uma outra linha, da Seixa Noye, Hare Krishna e outras linhas. Deus abençoe. Ao povo católico, apostólico romano, carismático, esteja conosco. Você que é um livre pensador, você que é um excluído de uma congregação, pastor te jogou fora, mas Jesus não te jogou. Venha amanhã estar conosco. Jesus te ama com amor incondicional, ágape. Não importa o que falam a seu respeito, o importante é o que Deus conhece. Importante é que Deus conhece o seu coração e os seus sofrimentos que passou no passado. Vem estar conosco amanhã, na catedral, na sede, tá bem? Já preparando para domingo, Santa Ceia, Dia das Mães. Rita Santos já está conosco. Marisa Salles, abra sua Bíblia aí, Marisa. Aonde cair, versículo 7 ou 21, Deus quer falar com você, filha, particularmente. Ouviu o que eu te falei? Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar. É isso aí. Invoquemos enquanto Deus está perto. A presença dele é pela nossa presença com ele. É a lei da semeadura. Se buscar, encontra. Se obedecer o vinde, ele está presente. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. É um versículo 7 do Salmo 52 que a Monique está lendo ali para nós. Não estou lendo direito porque estou com problema de desvio aqui nos olhos. O sangue de Jesus tem poder, mas é Salmo 52, versículo 7. Já são 6h da manhã e 3 minutos. Estamos falando para todos os continentes. Agora o que, missionário? É a hora da palavra que eu vou pregar. Agora é a palavra que eu vou pregar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel, o 1 Samuel, as pessoas fazem uma confusão. Abra aí em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, quando Deus fala com um adolescente. Deus falou com Davi, que também era um adolescente. Deus falou com aquela empregada de 12 anos, que morava na casa do leproso Naamã. Deus falou com o menino Moisés muitas vezes. Deus não olha a idade. Ele falou com Abraão, que já era idoso também, com Moisés. E Samuel era um nazireu. O que é nazireu, missionário? Aquele que é consagrado no ventre da mãe, como João Batista, como Sansão, como Samuel. Foi abençoado no ventre materno. A lei do nazireado. Não podia tocar em defunto, não podiam beber bebida forte, nem cortar cabelo. Está lá em Levíticos. E Samuel era um nazireu, porque ele foi fruto da oração da mãe Ana, que era humilhada pela amante do marido, a segunda mulher.
E podia missionário ter segunda mulher? Deus suportava, porque era uma outra lei, aliás, era uma outra dispensação. Então Deus suportava. E Penina humilhava Ana publicamente, porque todos os anos Penina dava um filho para Eucana, e Ana era estéril, mas um dia ela foi à igreja e ela derramou a alma perante Deus, e Deus ouviu, e ela se engravidou, e nasceu Samuel, primeiro primogênito dela. Depois vieram mais 6 ou 7 filhos. Aí a madre escancarou, misericórdia. Deus é assim, ele dá uma bênção e o cálice transborda. Vem outras bênçãos, viu, Isabel? Viu, Magda? Está entendendo, Isabel? Abra sua Bíblia aí, Isabel. Aonde cair, versículo 7, versículo 21, Deus vai falar com você. Por que você tem passado esta turbulência em sua vida? Está lá, abra a Bíblia, versículo 7 e 21. Então Samuel veio por causa do gemido da oração da mãe Ana, crente canela de fogo. Ela frequentava a igreja do pastor Eli. E ela deu o menino, quando o menino desmamou, como oferta de sacrifício ao altar de Deus. Está entendendo, Heloísa? Jesus te ama, filha. Deus quer falar particularmente com você. Como missionário, abre a sua Bíblia. Aonde cair, versículo 7, versículo 21, tem lá que você precisa ouvir. Seja martelo, seja vara ou cajado, mel ou amargo. Mas é o que você precisa ouvir. Então, olha o versículo 10 do capítulo 3 de 1 Samuel. Veio o Senhor, esteve ali, Deus presente. Deus presente. Por que, missionário? Porque a presença dele enche os céus e a terra. E ele se revela a quem quer revelar. Se você é um filho que precisa de uma bênção, está orando, chorando, clamando, louvando, ele fala com você. Então veio o Senhor ali e esteve, e chamou como das outras vezes, capítulo 3 de Samuel, e disse: Samuel, Samuel. Falou 2 vezes, ele já havia chamado outras vezes, primeira, segunda vez, e Samuel era um menino. Samuel morava no templo, mas Samuel não tinha experiência com a voz de Deus. E Deus insistiu com ele: Samuel, Samuel, se antene, levanta da cama, Samuel, deixe de dormir, Samuel, eu estou falando contigo, Samuel. E ele respondeu: aleluia, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala aí comigo agora, Magda, Monique, Suévia, Heloísa. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. E canta lebale xiriandecais. Deus não é mudo, nem gago, nem rouco, nem fuinha.
Deus falou e Deus fala particularmente, conforme a revelação. Fala aí, Monique. Escreva aí, Monique. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Escreva aí, Amanda, Soraya, Luzia, Tuniete, Margarida, Roberto, Paulo. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. É isso aí, Raquel. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. É a voz clamando do Iapoque ao Chuí. África, Ásia, Oceania, Américas, Emirados Árabes, Turquia. Tem alguém dizendo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Deus está falando para que você saiba que Ele é pai, Ele é mãe, Ele é avô, Ele é avó. Ele fala, Ele é mestre, Ele é cordeiro, Ele é pão da vida, Ele é água da vida, Ele é espada, Ele é martelo. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. E abra sua Bíblia, viu, Lívia? E leia. Abra sua Bíblia onde cair. Versículo 7, todos os versículos 7 e 21. Deus vai falar. Evangelista Walter. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Abre aí, Walter. Senta no seu sofá. Em sua casa deve ter sofá, não tem? Abra a Bíblia, versículo 7, versículo 21. Deus vai falar com você, Walter, o que você precisa ouvir. Não é o Daniel, não é pastor, não é homem. É diretamente com você que Deus vai tratar. Neuma está dizendo, fala, Senhor, que a tua serva ouve. Samuel respondeu, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Viu, Ivonice? Profetiza aí, Ivonice. Fala, Senhor, que a tua serva Ivonice ouve. Deus está falando. Ele trabalhava e trabalha e trabalhará. O descanso de Deus foi apenas naquele instante depois da obra da criação. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Espírito Santo me revelou. Na sexta-feira, quando eu cheguei aqui na rádio, eu quero falar particularmente com o meu povo. E veio a minha interpretação, versículo 7, versículo 11, aonde você abrir, Deus vai falar com você. E no domingo à noite, o Senhor me revela esta passagem de 1 Samuel, capítulo 3. Quando Samuel falou, o menino, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Te canta lebale, xiriande canta le faz. Deus está falando com homens, com mulheres, com pastores, presbíteros, obreiros, padre. Deus está falando com bispo caído, pastor caído, levita caída. Deus está falando com obreiro caído, diácono caído, presbítero caído. Muita gente com a cara na lama. Tem que colocar a cara no pó e não na lama. Por isso ele está falando, porque ele nos ama de uma forma em geral.
Quem canta, elei, baixar e andecais. Fala, Senhor, que a tua serva Ângela Bispo ouve. Você já abriu a Bíblia, Ângela, aonde Deus determinou, versículo 7, versículo 21, tem a resposta de Deus para a sua vida em geral, sentimental, financeira e ministerial. Abra lá, Ângela. Samuel falou com Deus. Hoje não tem mais Samuel, mas tem você, eu, nós. Viu, Roseli? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí Deus falou com ele, a Samuel, eis aqui. Olha que palavra, rapaz. Eis aqui, vou eu, Deus falando, vou eu, o próprio Deus, fazer uma coisa nova em Israel, a qual todos que ouvir lhe tinirão em ambos os ouvidos. Olha que palavra, rapaz. Por isso que Deus falou comigo sexta-feira, agora queria falar com o povo dele. E depois veio a interpretação. E Deus está falando aqui que os ouvidos tinirão, orelhas, ouvidos, a mesma coisa aqui. Deus falando para Samuel, fala para Israel, Samuel, e os ouvidos de Samuel tiniram, porque a voz de Deus é como um assovio, é como um vento, é como um trovão, do jeito que ele quer falar, particularmente com cada um, viu, Magda? Abra sua Bíblia, Magda. Versículo 7, 21, tem a resposta do que você está passando. Se anima, Magda. Abra a Bíblia, filha. Será que a sua Bíblia está empoeirada? Vigie, hein? Se a Bíblia estiver empoeirada, a sua vida também estará empoeirada. Eu quero que vocês compartilhem este programa por amor às almas que precisam ouvir a voz de Deus. Às vezes fica ouvindo no altar, é a voz do pastor carnal, porque Deus não fala mais naquele altar. Aí as ovelhas estão se dispersando, porque o pastor é ferido, ele mesmo se feriu com pecado, a imoralidade, a avareza. Ele é um pastor ferido por ele mesmo. Jesus uma vez falou, ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Há ataques do diabo que vêm por fora, mas há pastor ferido, porque ele feriu o pastor espiritual na vida dele. Aí as ovelhas, indo embora, porque não tem mais a palavra pura de Deus no altar. Tem piada, tem isso, tem aquilo, tem chocarrice, tem gargalhada, tem nhenhenhê. Tem muitos discípulos de Freud, mas não tem discípulos do Espírito Santo. Aí as ovelhas estão magérrimas, porque falta o pão, o pasto verde, a água tranquila. Deus quer falar particularmente com o povo que crê, como eu creio. Por isso que eu falo com vocês, me ajudem a estar aqui. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, para pregarmos a palavra e levar a revelação a quem precisa ser revelado. Às vezes você está colocando sua semente em lama, vigia, e você sabe que é lama, porque o Espírito testifica. Põe a semente na mão de quem sabe semear a boa semente.
as boas notícias. Olha que notícia boa que eu estou passando para vocês desde essa sexta-feira. Jesus vai falar com você. Olha que notícia linda, rapaz. Quem não quer ouvir a voz de Deus? E Deus falou com Samuel. Estamos meditando em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo agora é o 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou fazer uma coisa nova em Israel, o qual todos os que ouvir lhes tinirão nas orelhas ou nos ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei contra misericórdia a casa de Eli, tudo quanto tenho falado contra a casa de Eli, e começar-lo-ei e acabar-lo-ei. Deus estava batendo um ponto final aqui sobre a administração de Eli. Porque Eli via a corrupção dos filhos, adultério, ganância, gula, e não os repreendeu. Aí Deus revoltou contra Eli e sua família, porque havia pecado na casa de Eli. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Misericórdia. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos ele saía fora e não os repreendia. Ele via o erro dos filhos e não repreendia. Ele era pastor, sacerdote, e ele comungava. Não falava nada, quem cala concorda. Então ele comungava com os erros dos seus filhos, né? Aí veja o versículo 4. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será extirpada a iniquidade da sua casa, e nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus deu a sentença oficial para Eli, e naquele tempo era a lei dente por dente e olho por olho. E foi triste a morte de Eli. E se você ver que Deus continuou abençoando Samuel, versículo 19 do capítulo 3, e crescia Samuel. Olha que versículo lindo, 19. E o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras caiu por terra. Eita! E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus. Samuel, Samuel, e ele apresentou: eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Ele era filho da dona Ana e do senhor Elcana. Samuel, o pai e a mãe serviam na igreja de Eli em Siló, congregação lá em Siló. Samuel cresceu na casa de Deus e ouviu a voz de Deus. O negócio não é estar na casa de Deus, é ouvir a voz de Deus aonde estiver. Também, por isso que eu estou falando com vocês, abram a Bíblia, a página que cair, versículo 7, o versículo 21, Deus vai falar particularmente com você, porque ele falou comigo, eu falarei particularmente com o meu povo. Viu, Anderson Rocha? Deus quer falar com você, Anderson.
Abra sua Bíblia, Anderson. Aonde cair o versículo 7. Sabe o que é versículo? É um número pequenino. E o 21. Deus vai falar com você. Seja espada, seja cajado, seja vara, seja amargo, seja doce. É para a sua felicidade espiritual. Seja um homem feliz com Deus, viu, Anderson? Agora veja o versículo de número 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, limites, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor. Olha o versículo 21, rapaz. O versículo abençoado. Eu recebo para mim. Hoje não tem mais Samu, mas o Daniel está aqui. O Hudson, Amanda, Ângela, o Anderson. Olha a palavra aí, Anderson. Fala aí, Anderson. Escreva aí, ó. Fala, Senhor, que o teu servo Anderson ouve. Bora, Anderson. Desenrola os dedos, rapaz. E continuou o Senhor. Olha como Deus fez com Samuel. A aparecer em Siló, na congregação. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel, falando com ele, né? Em Siló. Pela palavra do Senhor. A palavra é o próprio Jesus, é o próprio Deus, em forma de verbo. Então, entenda o que Deus me deu para me dar a vocês. Abra seus ouvidos para tinir a palavra sobre a sua mente. E leiam 1 Samuel, capítulo de número 3, também. Abra sua Bíblia, leia os versículos 7 e 21, aonde cair. Deus vai falar com você. Porque, missionário Daniel, o senhor está repetindo tanto, missionário Daniel? É porque Deus insiste, porque Ele te ama. Você nunca ouviu um programa desse, nem eu. Espírito Santo falou comigo sexta-feira. Eu falarei particularmente com as minhas ovelhas, com meu povo. Aí veio a interpretação, como falar com o povo. Você mesmo abra a Bíblia. Verso 7 é o número menor, e verso 21, quanto estiver naquela página, e faça a sua meditação. Ah, missionário, eu li, mas não entendi. Peça sabedoria ao Espírito Santo, porque o anjo do Senhor estará aí no sofá ao seu lado para te orientar. Você entendeu, Walter? Obrigado, Senhor, pela tua palavra comigo nesta manhã. Amém, filho. Já são 6h30. Coloque aí o copo com água, um pouquinho do azeite. Coloque aí os objetos. Mande também uma oferta, um voto, um dízimo, viu? Para nos ajudar a manter esta rede. É a voz da profecia. Estamos por várias emissoras, cobrindo todo o Brasil. Participe do meu ministério diretamente, patrocinando, enviando um dízimo, uma oferta, um voto, através do Pix. Alguém coloque aí para mim o número do Pix. Muita gente chegou agora, não anotou. É
9918-62-232. Não importa se é R$5, 10, 50, 100, 1000, 1 milhão, ou uma bênção forte daquele destravamento que é chamado do seu Isaac para Deus. A Amanda está colocando ali o número do Pix, 71991862-232, tá bem? Vamos aproveitar os minutinhos que temos. Eu tenho que sair mais cedo aqui do rádio hoje, depois da oração, e vamos falar com Deus, exército de Siló. Desperta, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu te agradeço pelo domingo da Santa Ceia e pelo domingo que teremos também a Santa Ceia do Dia das Mães. Eu abençoo o dia de amanhã na catedral e na sede. Pessoas que virão para ouvir a voz de Deus na instrumentalidade humana. E a voz de Deus resolve, porque a voz de Deus é como a voz de uma mãe amorosa. Pai, abençoa todo este povo que agorinha, estão compartilhando em suas redes o programa de hoje. Tem muitos católicos, espíritas e evangélicos que precisam ouvir a voz de Deus. E eles ouvirão, porque o Senhor os ama com amor ágape. Abençoa todos que agora estão compartilhando para todo o Brasil e o exterior este programa de hoje, que tem a revelação da voz de Deus. Pai Santo, eu abençoo todos os nossos amigos e irmãos que já têm contribuído com este programa e aqueles que irão contribuir, porque amam a obra como eu amo, e a oferta é a semente para continuarmos aqui. Eu abençoo a todos que estão nos ouvindo, pastores e pastoras, que também poderão contribuir, porque eles não podem estar onde eu estou, porque é coisa particular entre o Senhor e eu, mas eles podem contribuir com a voz da profecia. Toque no coração deste homem de Deus, desta mulher de Deus, para colocar uma semente em minhas mãos, para darmos continuidade ao ministério internacional. Pai Santo, eu consagro as águas que estão sobre o rádio, carteiras, chaves, caixas com medicamentos, escova de cabelo, peças de roupa, papéis e documentos, que todos recebam a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Anote aí agora o número do Pix, 71991862-232, tá bem? Leiam a Bíblia. Almira Silva, amém. Obrigado, Deus, pela palavra que alimenta minha alma. Amém, Almira. Mas leia a Bíblia, viu, Almira? Abra sua Bíblia aí, filha. Está falando com você. Aonde cair, versículo 7, o versículo é um número pequenino. Naquela página e o 21, Deus quer falar com você e tratar com você diretamente. Com você também, viu, Jane? Deus os abençoe.
Eu quero pedir uma coisa a vocês, tão fácil de fazer. Compartilhe este programa. Tem muita gente que precisa ouvir o que Deus está revelando para os dias atuais. Meu abraço. Shalom.